Oi pessoal, eu sou o Ismar do Que Fazer Uberlândia. E o nosso videocast Viva Uberlândia, com oferecimento da RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, do Deville e o World Trade Center Uberlândia. E o nosso tema de hoje do videocast é qualidade de vida e desenvolvimento. E o convidado, ele é natural de Uberlândia, atualmente ele é líder da comunidade Startups em Uberlândia, Uberhub, 2 vezes Top 3 Brasil no Startups Awards, fomenta a grande massa de pessoas que querem empreender na cidade de Uberlândia e valoriza desde o pequeno ao grande negócio, que é o Ferdinando Kahn. Bem-vindo ao nosso videocast Viva Uberlândia. Quero que você primeiro aí se apresente para nós, falar um pouquinho sobre você e obrigado mesmo por estar com a gente. É um prazer estar aqui, né? Eu sou apaixonado por essa cidade nossa, a cidade de Uberlândia. Eu atuo na área de tecnologia, né? Há alguns anos aí, já são 19 anos na área. E a área de tecnologia mudou minha vida, né? Então eu tenho muito essa pegada de querer ajudar outras pessoas a mudar de vida também. E eu acabei nesses projetos da vida aí, de fomentar mais a inovação, de atrair mais pessoas para a área de inovação, encontrando o Uberhub, que era um projeto muito legal aqui, de desenvolvimento do ecossistema de inovação de Uberlândia, e foi amor à primeira vista. E aí a gente está aí desde então, desenvolvendo esse ecossistema que é muito forte, que é referência no Brasil. E de fato, assim, eu sempre conheci você pelas redes, hoje, né, pessoalmente te conhecendo, é nítido, até na nossa conversa que nós tivemos ali, o tanto que você é apaixonado pelo que você faz. Até porque como nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema, né, e a sua caminhada, ela realmente transfere muito isso, do tanto que você vive o que você gosta, né? E a gente sabe o tanto que não é fácil, mas quero te parabenizar porque toda vez que eu vejo ou lembro de Uberhub, eu tenho algum movimento ali nas redes sociais, está lá a sua carinha, a sua personificação desse movimento que você também participa, né? E para começar, Ferdinando, o que faz Uberlândia um ambiente tão propício para o surgimento e crescimento de empresas de tecnologia? Então, isso começa um pouco lá atrás, né, quando a gente vê grandes empresas como uma Telecom na cidade, Sim. um grande atacadista na cidade, são empresas que demandaram muito de tecnologia. Seja para elas continuarem, né, vivas e competitivas, Sim. seja para elas inovar também, né, em seu segmento. E acabou que isso atraiu várias empresas de outras cidades ou a criação de empresas aqui na cidade para atender esses grandes nichos, né? Seja atacadista, seja o pessoal da Telecom. E isso acabou atraindo uma universidade federal, né? Então a gente tem uma universidade federal, é ali uma grande densidade de capacitação e de formação de pessoas, de talentos. Sim. Isso ali cria uma densidade interessante de pessoas inovadoras, pessoas de gestão, pessoas de outros cargos e acaba fomentando mais negócios inovadores da cidade. E pessoas inquietas também de estar querendo alguma coisa. Exatamente. E assim, se eu fosse dizer, né, a questão também da localização da cidade, essa veia empreendedora que Uberlândia tem, sempre teve, Sim. né? Isso é bom de destacar, mas é um conjunto de fatores, Ismael, não dá para falar que é só uma coisa, não. Eu acredito muito que quem deu o pontapé, quem acendeu essa primeira chama, foram essas pessoas, né, de um grande atacadista e uma Telecom. Depois você vem compondo isso com a Universidade Federal para formar talentos, e esse ambiente vai criando outras empresas, vão surgindo outras empresas, primeiramente para atender esses existentes, essas grandes empresas que demandavam tecnologia e posteriormente vender isso para o Brasil e para o mundo. Maravilha. E como que você entrou na Uberhub? Como que começou a Uberhub? Só para desse movimento, sabendo que a nossa localização e a nossa cidade foi criada e movimentada assim, e aí vem a Uberhub quando? Fazendo uma linha do tempo. E você, inclusive, né, nesse movimento. Então, o movimento do Uberhub, né, ele nasce de uma comunidade de startup. Essa comunidade de startups nasceu ali por volta de 2010, 2011, onde começa a fomentar startups da cidade. Então, um grupo de pessoas, né, integrado com o pessoal lá da capital, começa a fomentar um cenário de startups aqui na cidade. Começa a inspirar pessoas a fundarem suas startups. Para isso, eles começam a trazer grandes palestrantes, começam a trazer cases do Brasil para cá, para palestrar, ir nas universidades, começar a contar essa modalidade, né, esse negócio tão inovador e que poderia gerar muito impacto, né, empresas altamente inovadoras. E aí esse movimento dá muito certo. Esse movimento se consolida, começa a ter os primeiros cases, e aí vem uma estruturação
para que daí Uberlândia dê os próximos passos. Então a gente tem um ecossistema de startup, uma comunidade de startup vibrante, porém agora a gente tem que trabalhar o ecossistema de inovação como um todo. Sim. E como se faz isso? Unindo diversos atores desse ecossistema. Então o ecossistema, assim como a natureza, ela é formada pelo equilíbrio de diversos atores. Qualquer um que falta, ou qualquer um que deixa de fazer o que deveria ser feito, gera um desequilíbrio na cidade. Então, ali veio poder público, veio a academia, né, que são as instituições de ensino, os Sim. primeiros investidores, os empreendedores tradicionais, as grandes empresas, aproximou essas pessoas, né, esses atores, para que juntos eles pudessem pensar em inovação na cidade de Uberlândia. E não mais cada ator ficar fazendo suas iniciativas pontuais. Agora não. Agora nós vamos nos unir e fazer muito mais. E a colaboração faz que os projetos sejam mais perenes, mais concretos e obtenham mais sucesso. E daí a gente nasce essa estrutura de ecossistema de inovação que tem dado muito certo, né? Quando a gente fala do Uber Hub, por exemplo, ele é referência para muitas cidades do Brasil. A gente recebe mensalmente várias visitas de outras cidades do Brasil visitando o que a gente está fazendo aqui. E é muito interessante ver que às vezes a gente vai em grandes eventos, em Florianópolis, em São Paulo. Também são polos que puxam muito essa veia. Exato. Inovação, E o né? pessoal vem conversar com a gente falando que fez TCC, que fez monografia, que fez estudo de caso da gente. Isso é muito bacana. Maravilha. E você entrou quando? Eu entrei nesse movimento por volta de 2017, 2018, que foi onde eu conheci o Uberhub. Eu tinha criado uma comunidade, eu vim sempre das comunidades técnicas, comunidade de desenvolvimento, eu sempre fui apaixonado, mas eu ia muito em eventos fora da cidade de Uberlândia, isso me incomodava muito. Porque eu falava, gente, Uberlândia é tão forte, tão grande, não tem esses eventos de inovação na cidade, e de repente eu descobri que existiam. Esses eventos existiam, só que eles eram mal comunicados. E aí eu criei uma comunidade, soltos, né? isso, eu e outros profissionais criamos uma comunidade para as pessoas ficarem bem informadas do que estava acontecendo de eventos de inovação na cidade de Uberlândia. Perfeito. Então isso foi muito curioso, que essa comunidade deu muito certo, sei lá, em 6 meses. A gente já estava ali com uns 4.000 pessoas, né? E aí foi nisso que eu conheci o Uberhub e eu vi uma sinergia muito grande do que a gente estava fazendo ali, que era um trabalho mais mão na massa, de comunicar as pessoas e contar o que estava rolando de oportunidade da cidade, com um trabalho mais estratégico, né, de pensar a cidade a longo prazo. E como que a infraestrutura da cidade apoia, né, esses movimentos e as necessidades das startups maiores aqui da nossa, até da região, inclusive, né? Perfeito. Eu acho que a questão da localização ela é muito decisiva para isso, mas principalmente a questão da qualidade de vida, né? São esses dois fatores que eu diria que são os diferenciais da cidade de Uberlândia nesse quesito. Tem outras coisas fortes também? Tem. Por exemplo, a gente tem grandes empresas, então a gente tem grandes empresas que podem consumir tecnologia, e isso é um fator que atrai as startups ou que faz as startups nascerem para atender essas grandes empresas. A gente tem a questão da universidade, né, formando muita gente. Sim. A gente é um polo Exato. de educação, né? Tem muitos cursos aqui formando muita gente boa na área de tecnologia. Antes a gente exportava mais, hoje a gente retém e Exato. importa mais pessoas. Que Mas existe uma dificuldade também com os talentos aqui. tem. Porque, querendo ou não, o mercado ele é muito Flexível, né? flexível, mas também tem uma concorrência de, entre elas, puxar o talento, não só para Uberlândia entre as empresas, mas para fora do mercado além da nossa cidade. Exatamente. Existe um namoro muito forte com esses profissionais, ou não? Exatamente, é uma dificuldade não só de Uberlândia, mas é uma dificuldade do Vale do Silício. Qualquer cidade do mundo tem essa dificuldade com a escassez de talentos, né? Para quem não sabe, a área de tecnologia tem só no Brasil um déficit ali de 450 mil profissionais, Olha só. que é estimado. Então é muita gente, né, que falta no mercado de trabalho. E aí tem essa, entre aspas, briga pelos talentos, né? Essa E aí disputa, tudo né? isso faz sentido, né? E tudo isso soma para uma empresa que quer atrair e reter mais talentos. Então isso ajuda também. Não é só isso, né? Tem que ter remuneração, tem que ter Sim, empresas clima inovadoras, questão de propósito, tem uma série de coisas aí envolvidas. Mas tudo isso que Uberlândia é, uma cidade inovadora, uma cidade de qualidade de vida, uma cidade formadora de talentos, uma cidade agregadora aqui no Triângulo Mineiro e em Minas, tudo isso soma para Uberlândia se tornar uma cidade muito interessante e um ambiente muito fértil para surgimento de negócios inovadores. E falando de negócios inovadores, a nossa cidade ela tem se destacado em atrair esses grandes investidores e players de mercado.
ou deu uma estagnada? Como é que está a Não. nossa cidade em atrair esses investimentos? Semana passada a gente teve uma empresa de tecnologia de Uberlândia adquirindo uma startup de Uberlândia. Olha isso. Então, cada vez mais a gente vê um amadurecimento desse ecossistema. Lá atrás a gente conversava muito assim, mas só vende, né? Para quem não sabe, quando você vende uma empresa de tecnologia, quando você vende uma startup, não é que o founder cansou e ele está vendendo. É porque ele obteve sucesso naquela jornada dele e vem alguém querendo fazer essa startup crescer e mudar de patamar. E aí ele paga múltiplos, 10 vezes o valor do valuation, 20 vezes o valor e tudo mais. São propostas muito tentadoras. E normalmente esses founders que fizeram o exit, que fizeram a venda, eles não param por ali. Normalmente eles fundam outra startup, ou seja, eles entregam aquele negócio, empreende, ou eles pegam esse dinheiro e investem em outras startups. Então esse é o movimento que a gente tem visto aqui na cidade. Teve os primeiros exits, a gente ficava muito discutindo, poxa, vai ficar sempre vendendo, não vai hora nenhuma adquirir. Vou fazer e vou vender. Vou fazer, Exato. vou vender. Aí começou a mudar o patamar, porque esses empreendedores que venderam se tornaram investidores de outras startups. Então a gente tem case aqui, por exemplo, de empreendedor que vendeu sua empresa de tecnologia e está investindo em outras 10 startups. Eu tenho acompanhado, realmente foi um movimento, inclusive, que saiu muito na mídia, o nome de Uberlândia, dessas empresas daqui, por grandes bancos, grandes marcas, inclusive, grandes empresas. E esses founders realmente já fazendo movimento e já, inclusive, colocar na próprias mídias deles o novo momento que eles estão, que é uma nova empresa. Uma nova que eles jornada. estão fazendo. E olha que círculo virtuoso, né? Lá atrás faltava dinheiro, agora vem, atrai capital, de repente começa a vender, faz as suas vendas, aí agora tem dinheiro de certa forma mais acessível. E o que a gente tem visto agora recentemente é algumas empresas de Uberlândia já consolidadas e alguns fundos de investimentos nascendo na cidade, se tornando referência no Brasil, que começam a fazer o movimento inverso. Então agora é comprando gente aqui para a cidade. A gente tem uma empresa aqui da cidade de Uberlândia que nos últimos 2 anos e meio adquiriram 7 startups. Dessas 7, 2 da cidade de Uberlândia. Olha que movimento interessante. Incrível, incrível. Mas Uberlândia, ela recebe mesmo, assim, a nossa cidade, ela recebe pessoas de todo o Brasil e até fora, inclusive. Sim. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia e nós tínhamos um colega de trabalho que ele era britânico e era da parte de TI. Então, assim, era um movimento muito engraçado positivamente, eu quero dizer, né? Ele simplesmente acreditou em estar aqui com a gente, justamente por estar no segmento de TI, né? Perfeito. E ele é britânico. Olha que bacana. Enfim, teve também outros. De São Paulo, inclusive, tem bastante também aqui, né? O pessoal vem também por causa da qualidade de vida, que é o que você falou. Porque, querendo ou não, apesar de ser uma cidade, que é a segunda maior de Minas, ela tem a qualidade de vida porque, diferente lá da capital, de onde eles provavelmente vieram, né? Para Uberlândia, para eles é a mão na roda. É mais perto de chegar no trabalho, ou até a convivência de todo esse momento, de estar em constante evolução que a cidade está tendo. Então, para eles, assim, é um convite muito tentador estar conosco aqui em Uberlândia, né? E a gente vê grandes executivos vindo para a cidade por grandes empresas e se apaixonando na cidade, mas você também vê jovens vindo fazer uma universidade, vindo fazer uma faculdade e acabou ficando por aqui porque se apaixonam pela cidade também. Perfeito. Maravilha. Sobre os nossos papéis aí tecnológicos de Uberlândia, qual que é, enquanto papel de Uberlândia para o cenário brasileiro, agora falando a nível Brasil? Perfeito. É importante contextualizar, né, nessa questão do cenário do Triângulo Mineiro. Uberlândia desponta como, sem dúvida nenhuma, a principal cidade de inovação. É a capital do Triângulo Mineiro? É a capital do Triângulo polêmico, Mineiro. gente, mas é verdade. E é a capital da inovação. E aí, ó, a capital da inovação, capital do Triângulo Mineiro, não fiquem com ciúmes, porque de fato, até coloquei isso nas redes sociais, teve pessoa que ficou com ciúme. Mas não é, porque assim, carinhosamente, Uberlândia se destaca porque é a segunda maior cidade de Minas. Exato, né? Exato. E quando a gente vai para o estado é muito forte. Minas Gerais é o segundo melhor estado na questão de inovação, número de startups. Sim. Então é uma potência o nosso estado. A gente tem inovação acontecendo em todos os cantos de Minas Gerais. É o segundo estado com destaque. Exato. A capital seria São Paulo a primeira. Isso, o estado principal é São Paulo. Santa Catarina também é muito forte, mas é um estado menor, né? Então, em número, né? Acaba que Uberlândia ou Minas Gerais acaba
sobrepondo, né, se destacando. Mas quando a gente olha Minas Gerais, é um estado muito interessante, porque a gente tem no norte de Minas um movimento muito forte, no sul de Minas fortíssimo também, o Triângulo, a gente tem várias cidades aqui em volta que respiram inovação, e Uberlândia nesse cenário também é a segunda cidade do estado, né, atrás só da capital, e em alguns movimentos aí criando uma pulguinha atrás da orelha da capital por conta da densidade ou pelos movimentos inovadores que a gente tem aqui, ou principalmente por conta da densidade que a gente encontra aqui na cidade de Uberlândia. Se a gente for pensar o tamanho dela, o número de habitantes e o tanto de negócios inovadores, a gente está à frente da capital nesse quesito. E no cenário nacional, a gente desponta como uma das principais comunidades de inovação do Brasil, isso dá para falar tranquilamente. Em 2019 a gente foi reconhecido pelo Startup Awards a primeira cidade fora das capitais a chegar na final, no top 3, a gente disputando com o estado de Santa Catarina e com a cidade de São Paulo capital, que são duas potências. Sim. A gente estava lá e a cidade acaba se destacando principalmente como cidades do interior de inovação. Então a gente tem números aqui que superam as grandes capitais do Brasil em quantidade de startup, em quantidade de negócios inovadores. Então a gente desponta como uma das principais cidades aí, tranquilamente entre as 10 cidades mais inovadoras do Brasil. E que muitos não sabem, inclusive, né? Acho que esse movimento que vocês também buscam junto com as empresas, aqui até a gente está falando com as universidades e também o poder público, isso é que faz desenvolver o setor. E existe e existiu essa sinergia entre esses movimentos aí com as empresas, a universidade, o poder público, para que esse setor fosse desenvolvido aí. Não teve nenhum momento, não participação de um deles. Todo mundo se uniu, igual você mesmo falou, né? Senão também não teria se destacado igual é hoje, né? Esse é um fator decisivo. Assim, cada ator entendeu o que é seu papel ali e colaborar com os demais. Quando a gente fala desses três, que a gente chama de tríplice L, é estratégico para o desenvolvimento e para cases de sucesso em ecossistemas de inovação. Então, aqui em Uberlândia a gente tem uma participação bem efetiva, nem sempre, né, principalmente quando a gente está falando de governo, né, nem sempre às vezes o governo é tão participativo, mas hoje a gente pode falar que recentemente, tanto no governo, na esfera municipal, estadual, é muito próximo ao movimento que acontece de inovação, são grandes apoiadores. A academia, né, as instituições de ensino são muito próximas e todo esse movimento com a iniciativa privada, a sociedade em conjunto, é o que faz de Uberlândia ser tão forte. Podia ser melhor? Sempre pode, né? A gente vai amadurecendo e essa sinergia cada vez vai sendo maior. Mas a gente tem, sim, uma integração muito, muito relevante, muito boa aqui na cidade de Uberlândia. Você até comentou comigo antes ali nos bastidores sobre as salas que vocês conseguiram, que fizeram a capacitação de inúmeros profissionais, e só para você comentar como que foi esse momento. O Uberhub Code Club é um grande exemplo disso, né? Na época que ele foi idealizado, que ele foi criado, tinham pessoas trabalhando na Secretaria de Inovação da Prefeitura de Uberlândia, né? Tinham pessoas na comunidade como um todo, né? Nesse movimento de ecossistema, de comunidade de inovação. Tinham pessoas na academia, né? Mais precisamente na UFO, né, o pessoal lá da Faculdade de Computação da UFO, e tinha os empreendedores. Esses três, essa galera se une para criar um projeto, para quê? Para fomentar mais pessoas na área de tecnologia. É um programa inspiracional, um programa introdutório para dar acesso aos primeiros passos no mundo da programação de forma gratuita. E é um projeto maravilhoso, é um projeto único no Brasil. E aí essa sinergia, essa colaboração entre os atores torna ele tão relevante, ele tão forte. Já tem 6 anos de operação, já teve mais de 6 mil jovens inscritos nesse programa. Já foi top 3 Brasil no Startup Awards em 2022. Então é um programa que a gente tem um carinho muito grande, é a menina dos olhos do Uberhub, né? E a gente já teve mais, pra você ter uma ideia, de 20 medalhas da Olimpíadas Brasileira de Informática. A gente tem ex-alunos trabalhando no Google, no Facebook, no Instagram, que ganharam bolsa, que entraram na universidade, na USP, sem necessidade de fazer prova por conta das notas da Olimpíadas Brasileira de Informática. A gente tem esse reconhecimento, são muitas pessoas que têm acesso e têm a mudança de vida, né? A gente tem casos lá de jovens... Quero entrar no Google, tô lá no Google, saí de Uberlândia, tô no Google lá em São Olha Paulo, que bacana, né? São Paulo.
ter Não. a alegria, né, desse profissional de E a estar lá. renda da E a família. renda. Às vezes um salário de estágio na área de tecnologia é maior que a renda familiar inteira. Pois Então a é. gente está falando de uma mudança mesmo no mundo Sim. desses jovens. E esse programa é muito interessante, né? A gente está começando a ter grandes cases aí. A gente já teve até pessoas que passaram pelo programa e hoje são fundadores de startup. Estão gerando emprego. Que legal. Olha que bacana. Incrível. E falando de perspectivas futuras, Ferdinando, as próximas áreas de inovação de Uberlândia, quais são elas para poder liderar esse futuro aqui? Que a gente está falando tanto de futuro, como é que é o futuro? A gente estava falando ali de fora que o Uberlândia sempre foi muito forte no agro e na logística, Sim. né? Então não tem como fugir dessa questão, né, de as startups sendo criadas aqui, normalmente elas estão olhando, as empresas de tecnologia, olhando para esses dois segmentos, porque tem consumidores Sim. muito próximos e dores, às vezes, né, Uhum. conhecimento de dores muito próximos. Mas a gente também é muito forte no setor financeiro. Então, quando a gente olha o número de fintechs que a gente tem aqui em Uberlândia, e a gente tem fintechs muito relevantes, a gente tem um ag fintech, uma startup, uma fintech do agro, né, uma empresa de setor financeiro para o agro, que ela captou agora mais de 250 milhões, é da cidade de Uberlândia. A gente tem uma outra que captou mais de 170 milhões, que é uma fintech também. Então a gente tem um movimento muito forte, vindo principalmente nessas três frentes: agro, logística e setor financeiro. E também acho que o polo universitário nosso é muito forte. Muito forte, muito forte. Tudo isso vai consolidando. Uberlândia está passando por um movimento muito interessante, porque a gente sempre teve uma dor, que era a questão da densidade. Espaços que concentravam grandes empresas de inovação. Uberlândia sempre foi muito dispersa, as empresas, uma muito distante da outra. E hoje a gente tem, por exemplo, alguns prédios aqui na cidade que tem uma grande massa de profissionais de tecnologia. Sim. Você trabalhava inclusive em um. Exato. A gente tem um bairro inteligente que tem muita, né, um bairro planejado que tem muitas empresas de inovação, mas a gente tem ao mesmo tempo um polo tecnológico em estruturação sendo construído e um parque tecnológico da Universidade Federal também. Então a gente está começando a ter esses ambientes que vão dar um novo salto muito relevante para o ecossistema de inovação da cidade. E que em muitos lugares não tem ainda. Não tem. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é o que você falou, serve de espelho para várias cidades que estão do Brasil, enfim, que estão de olho em querer fazer esse movimento, né? Exatamente. Quando a gente fala disso, né, talvez as pessoas confundem porque, pô, ele é da área de tecnologia, ele quer que a área dele seja mais forte. A gente acredita muito na geração de empregos. Total. A gente está vendo um monte de automação, um monte de tecnologias, né, criando novas profissões. Que bom. Que bom que a Uberlândia seja forte nisso para gerar mais empregos. A gente estava falando de mais de 1.000 vagas em aberto aqui na cidade. E isso é bom, porque são remunerações boas, são questões de qualidade de trabalho muito boas, são mentes pensantes, são um trabalho envolvendo a questão do conhecimento. Então, que bom. Isso acaba atraindo grandes empresas. Então, grandes empresas, na hora de olhar onde eu vou estruturar a minha empresa, se é uma cidade que tem inovação, que tem fornecedores de inovação próximo, faz muito mais sentido para ela estar aqui. Mas principalmente quando a gente fala dessas mudanças que a gente está passando pelo mundo, talvez o principal motivo da gente criar esse ecossistema cada vez mais forte é gerar oportunidade para as pessoas na ponta, para a população berlandense. Não só gerar a vaga, Ferdinando, mas é uma área que faz o acolhimento, ou seja, existe a capacitação também. Porque muitos falam, eu tenho vontade, eu tenho vontade de ser da parte TI, mas eu não sou capacitado. Isso talvez barra muita gente. Eu vou para uma área administrativa, eu vou para algum outro lugar. A área ela é acolhedora nessa parte também de capacitação, né? Sim. Ela ensina, ela desenvolve. Né? Sim, e desde não só ter as vagas, mas ensinar também aquela pessoa que está na caixinha de estar com vocês, né? Ou nesse segmento, enfim, nessa caminhada de startup, ela também ser desenvolvida. Como faltam profissionais, faz parte da estratégia da maioria ou das principais empresas de inovação formar talentos. Ótimo. Não tem como ela desplugar isso, porque ela já viu que tem um descompasso ali na formação de talentos, então ela tem que contribuir da sua forma nisso. E aí a gente tem programas como o Uberhub Code Club, que mais de 20 empresas e instituições patrocinam, que dão o primeiro start, né, o primeiro pontapé, a questão da inspiração mesmo, mas a gente tem toda uma trilha, tá, Ismar? De vários outros cursos. Então, assim, as meninas, por exemplo, que a gente tem
uma quantidade em torno de 25% só de mulheres na área de tecnologia. Uma área que já foi dominada pelas mulheres. Já foi dominada pelas mulheres e hoje são dominadas pelos homens. Então as empresas estão formando muito talento nessa frente. Então tem vários cursos aqui na cidade, principalmente para as meninas aprenderem a programar. Então sim, é uma área que capacita também. Perfeito. E como que a gente pode continuar evoluindo para manter Uberlândia nesse destaque aqui do mercado, enquanto tecnologia e startup? Eu acredito muito que o caminho é melhorar essa orquestração desse ecossistema, sabe? A gente fazer um pacto de ter algumas empresas e algumas instituições de fato comprometidas com projetos a longo prazo. Quando a gente olha a realidade da cidade, é uma cidade que tem grandes projetos de médio e curto prazo, né? Então a gente tem muita coisa acontecendo. Mas e aí? Qual que é a cidade que a gente quer em 2030? Exato. Eu falei do CODEM, né, do Uberlândia Sim. 2100. Qual que é a cidade que a gente quer em 2100? Então a gente tem que começar a trabalhar algumas coisas estruturais para que a gente continue despontando. A gente vê estados como Santa Catarina, que se tornaram uma potência da inovação, e não era uma potência só do E turismo. puxam muito eventos grandiosos. Demais, eu tô lá, saindo inclusive. daqui para lá, inclusive, ó, para um pois evento é. lá em Florianópolis. Então, assim, virou uma potência por conta de uma estratégia, envolvendo grandes mentes pensantes no estado como um todo, e isso fez a cidade, o estado de Santa Catarina, a cidade de Floripa, se despontar como um dos polos de inovação do mundo. Quando a gente olha Porto Alegre, é a mesma coisa. Sim. Infelizmente teve essa tragédia, Sim. mas eles estavam num movimento de atração de grandes eventos internacionais, de criação de grandes espaços, de voltar a ser protagonista nesse ecossistema de inovação brasileiro. Para isso, a gente tem que unir, né, essas mentes pensantes e começar a pensar projetos mais a longo prazo, né? E aí a gente está fazendo um movimento aí que a gente vai anunciar em breve, visando já estruturar isso. Ótimo, porque realmente eu estou aguardando então esses eventos aqui na cidade, porque eu acho que a gente está precisando fazer um movimento. Tem. Agora aí para 2025, 2026, eu vou aguardar você fazer lá as suas... Virar, te prometo. As suas chamadas. Inclusive você também puxa muita questão das vagas, tá, pessoal? O Ferdinando, ele vai nas redes sociais, em todos os canais que você Isso. foi sustentando e puxando e personificando aí com essa sua luta, de todas as vagas que estão acontecendo em Uberlândia. O Uberhub também faz esse destaque e dá luz para isso, né? Um dos principais trabalhos que a gente faz é de levar a oportunidade para as pessoas. Então, vagas, eventos, notícias, cursos, tudo isso a gente divulga, Ismar. E como, para a gente fechar, amigo, como é que a nossa cidade de Uberlândia vai superar alguns, né, desafios sempre tem, para continuar atraindo e retendo os talentos aqui e investimento, inclusive, na parte de inovação, startups? Eu acho que o grande segredo é essa questão de trabalho a longo prazo, né? A gente estruturar esse trabalho a longo prazo, a gente contar para as outras cidades e contar para o Brasil o que a gente tem feito aqui, né? Uberlândia por muito tempo fazia muita coisa, mas não contava isso para o mundo. Exato. É importantíssimo a gente contar. Tem que mostrar, gente. Tem que mostrar. Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. A gente tem que contar, a gente tem que continuar e a gente, de alguma forma, saber, no bom sentido, usufruir desses talentos que criaram grandes empresas inovadoras e saber a hora certa deles virem nos ajudar a construir as empresas do futuro. Então, uma mentoria, um case de sucesso, um investidor, que momento que a gente vai trazer essas pessoas que já deram certo para ajudar quem ainda está na trajetória e quer dar certo. Então, é esse o segredo. A gente hoje conseguir conectar, né, que é o trabalho que o Uberhub faz há algum tempo, é conectar esses empreendedores que já deram certo com quem está começando ou quem quer começar. Perfeito. Eu quero te agradecer. Esse é o videocast Viva Uberlândia. Nós estamos fazendo aqui com o tema qualidade. Aí tem tudo a ver, qualidade de vida e desenvolvimento. Foi muito da sua fala, inclusive, né? Que você acompanhou aí nesses anos todos, já trazendo para nós o Uberhub. E fazer as suas considerações. E obrigado mesmo pela participação. Pode ficar à vontade. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de Uberlândia, né? Viva Uberlândia, afinal de contas. Uberlândia. Somos apaixonados por essa cidade, né?
É uma honra muito grande estar aqui nesse podcast, falando um pouco mais sobre inovação, levando as oportunidades para as pessoas. E eu convido todos vocês a acompanhar a gente nas redes sociais, né? Tanto o Ferdinando Can ou uberhub.br. A gente está em todas as redes sociais e lá você vai acompanhar tudo que rola de inovação da cidade. São muitas oportunidades. A gente gosta muito de falar assim, a gente nunca teve um momento tão especial no mundo da inovação na cidade de Uberlândia. Então, a gente quer que isso estenda para toda a população uberlandense, para que todos, de fato, possam aproveitar desse cenário de inovação da cidade. Esse, então, foi o nosso videocast com o Ferdinando Can, da Uberhub, com oferecimento do Deville, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos e o World Trade Center de Uberlândia. Esse é o videocast Viva Uberlândia. Muito obrigado. Vamos sair um pouquinho aqui da rádio e ir para a TV, que a gente vai continuar o nosso bate-papo de lá. Bora comigo? Estamos aqui então no estúdio novo, viemos agora dentro da TV para fazer essa produção de um conteúdo bem legal para vocês. Eu sou o Smart Fazer Uberlândia, esse é o videocast Viva Uberlândia, um oferecimento de World Trade Center Uberlândia, Deville Supermercados e RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Nosso convidado, ele foi vendedor, comprador e hoje é gerente geral de uma das grandes empresas que vocês vão conhecer a partir de agora. É o Luiz Fernando da RC Distribuidora, um parceiro nesse nosso projeto aqui. Bem-vindo, muito obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Esmar, pela oportunidade de a gente estar podendo aqui falar um pouco sobre essa empresa, né, que tem mudado vidas, inclusive mudou a minha vida, né? Eu comprei na RC lá em 2018 os pisos porcelanatos do meu apartamento, primeiro apartamento. E eu lembro da marca, eu lembro de tudo. Hoje, como que está a RC de 2018? Você que entrou em 2019, depois teve pandemia, que a gente sabe que o estoque... Eu passo lá na porta assim, da matriz, eu fico bobo por tanto... Como é que vocês conseguem essa logística para manter 13 lojas que você falou, né? Então, assim, hoje a RC é um grupo familiar, né? Sim. Nós mantemos hoje uma média, eram 13, agora são uma média de 11, 10 lojas mais ou menos que utilizam o estoque da matriz. Certo. Quando eu entrei na empresa, era totalmente diferente porque vinha de uma gestão diferente, certo? Hoje, com a gestão do Ronaldo Sampaio, ele abriu os olhos para a questão do layout da loja, ele investiu tanto internamente na loja quanto na parte de fachadas da loja, porque hoje nós atendemos desde o varejão, né, as pessoas que querem um preço muito bom, nós temos para poder atender essa pessoa, e a pessoa que quer um produto de alto padrão, nós somos exclusivos de várias marcas, conceituadas no mercado, né, que os arquitetos indicam muito, inclusive, que é Vila Gres, Bianco Gres, que foi a marca que você comprou. Sim. Você falou que são marcas que trazem algo diferente, né? Algo que o arquiteto gosta de indicar pela qualidade e pelo design, que é totalmente diferenciado. E o nosso foco hoje não é em quantidade de marcas, mas sim focar em marcas e poder fazer um trabalho todo elaborado em cima dessas marcas, que hoje são os nossos cargo-chefe e que nós conseguimos uma exclusividade na cidade de Uberlândia. Então, a pessoa que comprar com a RC, ela só vai encontrar o produto na RC. Na RC, exclusivo. Então, isso é o nosso foco, ter exclusividade nas marcas e fazer um trabalho todo elaborado. Por isso que hoje nós temos o maior showroom de Minas Gerais. A gente sabe que a cidade não para de crescer, é a segunda maior cidade de Minas, a capital do Triângulo. E a RC encara isso como? Porque vocês têm um estoque ao maior, né? E aí, a cidade crescendo, obra... Então, hoje nós temos o maior estoque e a gente entende que o cliente em si, de acabamento, ele já chega querendo para ontem, né? O pedreiro está lá na casa, ele está aguardando já o produto chegar. Sim. E hoje o diferencial da RC em relação a esse crescimento todo que você disse é você ter esse produto no chão. Hoje nós temos mais de 1 milhão de metros quadrados no nosso estoque. Nós estamos localizados lá no setor industrial de Uberlândia, e um barracão com mais de 8 mil metros quadrados de área coberta, 27 mil metros de área total. Então, nós investimos em um único barracão na cidade e na região que atenderia esse poder da RC, né, de estoque, poder aquisitivo, poder de compra, seria esse próprio barracão que a gente tem lá. Então, assim, hoje nós conseguimos atender de 100 produtos, por exemplo, que nós temos na gôndola, 98, 99 são a pronta entrega. Nós colocamos até um delivery. Hoje nós temos um carro todo personalizado da RC. Esse vendedor, ele leva a amostra até na casa do cliente. O cliente gostou,
ele vai lá e fecha a venda na hora, se ele não quiser ir na loja. Ele vende as amostras ali colocadas ali na própria residência. Então isso traz um conforto a mais, né? Prático. Às vezes também na obra, na correria, não tem como ficar indo na loja também, né? Com certeza. Assim, é interessante porque lá tem um mundo de opção, mas se vocês têm essa facilidade, ficou diferente esse atendimento. Com certeza. Como é que surgiu esse delivery? Como vocês... Foi na época do Covid, né? Foi igual a gente estava conversando mais cedo, referente ao Covid, né? Foi um boom pro mercado do acabamento em si. A gente esperava que fosse ter uma queda, mas a gente dobrou o faturamento na época do Covid. Tivemos as nossas dificuldades e, mediante alguma dificuldade que a gente teve, foi criado esse delivery, que foi esse carro todo personalizado, um consultor de venda totalmente capacitado para poder levar os produtos até a casa do cliente e direcionar ele da melhor forma possível. Então, hoje, esse delivery ele traz um faturamento assim, considerável para nós. Nós dependemos muito dele, entendeu? Por quê? Porque ele faz a captação direto na obra do cliente. E aí, Luiz Fernando, eu estava lembrando na época, assim, quando meu pai, nas tenebrosas reformas que fazia lá na minha cidade, na minha casa, né? Que sempre é minha mãe que definia o piso que ela queria. O piso. E assim, não tinha muita, que eu me lembro, apesar de ser uma cidade pequena, né, que é Pedrinópolis, mas não tínhamos muita opção, ainda mais naquela época. Hoje, se eu chegar lá na loja, eu acho que eu não vou saber de tanta opção que tem, qual que eu escolheria. Minha mãe, então, ela ficaria encantada. E eu sei que numa dessas reformas, isso naquela época, ela colocou, mas automaticamente já, na hora de limpar, ela já ficou insatisfeita. Eu lembro porque ela ficou anos com esse piso e ela muito, muito chateada, que depois que ela viu que o piso estava lá, não era aquele que ela queria mais. Na cabeça, né? Sujava mais, não estava legal toda hora. Então, assim, como que a gente tem essa certeza de que o produto que eu vou pôr na minha casa, por exemplo, não vai me passar essa raiva? Porque eu estou vendo ela ali na gôndola, né? A minha mãe gostou do que viu, mas na hora que estava aplicado, ela ficou insatisfeita durante anos, até o meu pai trocar o piso da nossa casa. Então, essa questão da textura ela é muito importante. E é algo, igual na Expo Revestir desse ano, eu até falei com uma das marcas que a gente trabalha, que o maior lançamento não foi um produto em si, foi uma textura que eles criaram, que se chama Dry Tech. Essa textura, ela existe na marca Inaut, que é uma marca que nós trabalhamos, e existe na Vila Greze também, que é uma marca de grife. Na Vila Greze, ela chama tecnologia SAP. O que essa tecnologia ela faz? Para pessoas que querem um produto na sua área externa, mas que não quer que ele seja áspero e que ela tenha uma dificuldade de limpar, esse produto ele vai atendê-la perfeitamente. Porque ele não vai escorregar e ele vai trazer uma facilidade também na hora da limpeza. Então assim, passando ano após ano, os fabricantes estão se atualizando nessa parte. Mas realmente é algo muito difícil. Por quê? A dona de casa, ela chega, obviamente que de 100%, 90% das donas de casa vão querer o polido, porque elas gostam do brilho daquele produto, né? Sim. Só que o polido ele tem algumas contraindicações. A gente fala, olha, é o seu gosto, mas eu tenho que te falar o que acontece com o polido. Ele é indicado somente para áreas internas. O maior inimigo dele é a areia. Então, querendo ou não, a gente vai ter uma areia ou outra no sapato. Sim, Uma pedrinha ou outra, então ele vai arranhar. Ele tem esse problema. Mata do cachorro, do gato. Com certeza. Fio de cabelo vai mostrar na hora. Entendeu? Então a pessoa tem que gostar muito desse produto para poder colocar ele na casa dela. Não estou falando que o produto é ruim. Não, Por quê? claro. Porque eles estão a cada dia mais arrumando engobes ali na fabricação do produto para que ele arranhe menos, para que ele não apareça tanto os arranhões ali e tal. Os fabricantes estão cada dia mais se atualizando para poder ter um polido melhor que não arranha tanto, certo? Só que vem as arquitetas na jogada. Hoje, todas as arquitetas indicam o acetinado. Tanto para a área interna, tanto para a área externa coberta. E aí, na área externa descoberta, já entra o produto mais áspero. Que aí eles já estão nessa formação de ter produtos com facilidade de limpar, produtos que não vão escorregar. Sim, eu mesmo, particularmente, eu gosto de deixar bem claro para o cliente que não existe um produto hoje que eu vou falar para você que ele é antiderrapante. Existe um produto que ele tem um coeficiente de atrito ali que ele vai segurar mais. Mas falar que ele nunca vai escorregar, não tem como, né? Que até o asfalto ali molhado a gente sabe que ele escorrega. E a RC hoje trabalha com as melhores marcas do mercado. Marcas que sempre estão procurando
se atualizar, vão lá na feira Insersai, lá em Bolonha, para buscar novidades, buscar tecnologia nova, para poder sempre estar atualizando. E a RC faz parte disso tudo, porque como a gente está lá na Expo Revestir todo ano a gente vai ter novidade. Maravilha. E algum produto e serviço que você quer destacar sobre essas novidades, como vocês sempre estão se atualizando, né? Como é que tá hoje aí, deste ano para o ano que vem? O que a gente vai ter lá na RC? De novidade mesmo, eu tenho essa tecnologia nova que eu te falei que é o DryTech, que é muito importante, tem que ter uma relevância maior, por quê? Porque realmente é o que a dona de casa quer, ela quer uma facilidade, que é um produto que não escorrega. Então, eu acho que isso foi um ponto forte, certo? O outro ponto forte é que o bege está voltando. A tendência do bege está voltando. Antes era o cinza, era o cimento queimado, e hoje na Expo Revestir 2024, todas os fabricantes lançaram bege, aquela cor Fendi, que é o intermediário de bege para cinza. Então a gente pode preparar que eu acho que o trono ali do cinza vai cair um pouco pro bege esse ano. E a gente já tem sentido uma diferença, porque muitas das empresas tinham tirado o bege de lado. Sim, o bege durou muito tempo, tirado ele de lado e ele tá voltando com tudo. Então eles estão colocando, estão voltando com tudo, e tipo assim, no acetinado, polido, nessa tecnologia nova, nos 3Ds também. Certo? No produto que tem uma elevação também. O acetinado, assim, só desculpa, mas ele não é aquele tão com bastante, ele é menos brilho, ele é fosco. Na verdade, isso, o acetinado é o fosco. Que eu acho que eu tô gostando desse fosco, eu já cansei do porcelanato com brilho. Realmente, não é só você, viu? A maioria do pessoal tá escolhendo, tá optando pelo acetinado. Tanto que a minha venda de polido, ela caiu bastante. Hoje o polido, o que o pessoal faz? Nós temos a linha conjugável, né? Ali. O que é uma linha conjugável? É um acetinado e um polido no mesmo formato, só que um polido e um acetinado. Aí eles colocam o acetinado no chão e sobe com o polido na parede. Que aí vai dar pelo menos isso, vai deixar uniforme o ambiente, entendeu? Então são inovações que estão chegando para o mercado que hoje nós trabalhamos, que hoje nós temos. E mais um ponto, a questão da forma de pagamento. Hoje nós temos o boleto. Isso aí é importante, porque nós estamos falando de, porque querendo ou não, falar de obra, independente do tamanho do que o cliente está trazendo, é o investimento que ele está fazendo ali, que às vezes, e querendo ou não, mexe com o sonho de todo mundo, eu acho, né? O acabamento é a finalização da obra, e a obra é o sonho de muita gente. Com certeza, inclusive foi até bom você tocar nesse sonho, né? Porque assim, esse dia não é uma vez ou outra, mas assim, direto, quando a gente está fechando uma venda, uma senhora, uma mãe de família, às vezes chora na mesa, falando que está realizando o sonho. Então, meu filho, você não sabe o tempo que eu esperei. Você não sabe o tempo que eu esperei para poder estar realizando esse sonho. Então, eu não posso vender qualquer produto para essa pessoa, eu não posso dar qualquer direcionamento para ela. Entendeu? Então, além da gente estar ajudando e direcionando essa pessoa, a gente também tem as melhores formas de pagamento. Hoje nós temos muitas negociações com as fábricas que nós conseguimos ter trazer um custo mais baixo para a gôndola, certo? E trazer isso para o pessoal. Quero te agradecer. E para a gente finalizar, Luiz Fernando, uma mensagem para o aniversário de Uberlândia. Pode ficar à vontade aí. Os meus parabéns aí, 136 anos, né? Isso. Aos 136 anos de Uberlândia, que eu amo essa cidade, né? Tô aqui desde 1993 e já vivenciei muitas coisas, já estive no ramo aí do esporte, né? Já fui goleiro profissional, já joguei no Amador de Uberlândia, mas hoje estou no ramo do acabamento, sou muito feliz nesse ramo, amo fazer o que eu faço e poder fazer o pessoal de Uberlândia ir cada vez mais feliz com o seu acabamento. E dizer que nós estamos ali prontos para receber vocês, com os melhores consultores, melhores profissionais para atender vocês da melhor forma possível e com as melhores negociações também. Você pode ter certeza que você vai comprar um produto de qualidade e com preço justo na EC. Maravilha. Muito obrigado. Boas vendas. Depois eu vou lá para a gente dar o tour, né? Obrigado mesmo. Para falar de qualidade de vida, nosso convidado, ele foi C-level de grandes empresas. Ele também ocupou, inclusive, cargos de empresas tão importantes e que em 2017 ele veio a convite da Algar aqui para Uberlândia. E ele vai contar um pouco dessa história, é o Silvio Passos. Quero te agradecer por estar conosco. Prazer. Obrigado mesmo. Silvio, conta para nós, por favor, para a gente começar aí, sua história no ramo, né, de inovação, de tecnologia, desenvolvimento, essa sua carreira. Deixar aí você nos contar, porque tem história.
Tem história, tem história. Muitos lugares, atuei em muitas empresas, então foi uma jornada bem interessante, sempre ligada à tecnologia, né? Então atuei como C-Level aí em alguma das grandes empresas mesmo do Brasil. Tive uma experiência fora também, né? Atuei em 3 países fora do país, quase 10 anos. Deu também uma visão bem bacana de como a inovação, a tecnologia é tratada em mercados mais maduros do que o nosso. E em 2017 tive um convite para vir para Algar aqui em Uberlândia. Eu já atuava na Algar, mas estava em São Paulo. E vim para Uberlândia, onde fiquei, encerrei meu ciclo executivo, né? Assim, como Deu uma pausa, não, já deu. Do ponto de vista executivo, Sim. né? Para fazer projetos pessoais, para atuar como conselheiro, né? De empresas, para acompanhar startups, né? Que eu também, ao longo da carreira, investi em um bom número de startups. Então essa era a ideia. Na verdade decidi ficar por aqui mesmo, tá? Em vez de voltar para São Paulo, da onde eu vim, né? Resolvi, a família, a esposa, filhas adoraram a cidade e eu resolvi realmente me estabelecer por aqui depois de ter morado, né, em tantos lugares assim. Como que começou a Agrovem? A Agrovem, você estava comentando aqui, a Agrovem no início, eu vim para cá, né? Aqui a cidade é uma cidade muito relacionada com agronegócio, né? É um cluster de agronegócio muito relevante no país. E eu, como investidor de empresas de tecnologia, de outros setores, né? Então, já tinha investido em empresas do setor financeiro, setor de varejo online, setor de mídia, e fiquei encantado com o agronegócio, que eu não conhecia, no setor que eu não conhecia. Fiquei encantado. Novo, exatamente. E a região aqui me propiciou conhecer, né? E entender que estava tendo um processo de transformação muito forte tecnológico no agronegócio. E eu queria investir, né, em empresas do agronegócio, de tecnologia, só tinha um pequeno problema, eu não conhecia nada do agronegócio. Então, a ideia do Agrovem foi, eu preciso me juntar com gente que conheça. Eu conheço de tecnologia, eu conheço de investimento, eu conheço de inovação, preciso me juntar com gente que conhece as dores do setor, quais são as tecnologias que efetivamente vão transformar o setor. E me juntei com empresários da região, donos de usina, donos de revenda, grandes produtores, para formar a primeira versão do Agrovem, quase que como um clube, né? A gente chamava até de clube na época, que se reunia a cada mês. A gente montou uma equipe que ia buscar bons projetos de inovação, startups, as agtechs, né? Startups do agronegócio, e que levava para esses empresários, e ali a gente decidia se fazia sentido ou não, tinha um processo que aprofundava na empresa e a gente investia ou não nas empresas. E isso foi ganhando um corpo muito grande. Empresas do Brasil inteiro, né, pessoas do Brasil inteiro ouviram falar no nosso projeto, e aí a gente começou a expandir, né, para vários estados. Hoje a gente está em mais de 10 estados, são cerca de 250 empresários né, do agronegócio, muitos deles muito influentes. Com o tempo, empresas também, muitas empresas grandes, algumas multinacionais, outras nacionais muito grandes, que se incorporaram também ao Agrovem, e virou, que era um projeto quase de aposentadoria, virou um projeto de vida. Mas, e hoje em dia é o legado que eu vou deixar é o Agrovem. E me fala um pouquinho, o que Agrovem onde é que atua o Agrovem? Aí que ele faz, vamos explicar para o pessoal entender, porque eu sei que é um baita de um case de sucesso e a responsabilidade de ser o seu projeto de vida. É verdade, exatamente. Então, assim, o Agrovem é uma estrutura, é uma empresa hoje em dia, né? Sim. Ela mapeia tudo que acontece de inovação no Brasil inteiro em relação ao agronegócio. Então, a gente está conectado com hubs de inovação no Brasil inteiro, com universidades, com laboratórios, com empresas de grande porte, mapeando tudo que está acontecendo. A gente seleciona os melhores projetos, as melhores empresas, né, conforme critérios que a gente tem estabelecido, traz essas oportunidades, apresenta para esses 250 membros, né, que avaliam, né, se aquele projeto tem sentido, se tem potencial de crescer e se resolve alguma dor relevante do setor. Uma vez esses empresários acham que sim, né, decidem que é uma boa oportunidade, a gente faz um aprofundamento, cria o que a gente chama de uma tese de investimento, com dados do potencial de mercado, com dados, né, da projeção de faturamento, com dados da evolução daquela tecnologia específica, e constrói uma tese de investimento que é a peça final que esses empresários investem, na verdade,
para ajudar, né, essa empresa a prosperar, né? Então é um pouco isso que o Agrovem faz. Então é isso meu projeto hoje em dia. Tudo isso coordenado a partir de Uberlândia. Era isso que eu ia comentar. Tudo daqui de Uberlândia, você coordena todo esse é um ecossistema, vamos assim dizer, todo um, né? Exatamente, A gente tem membros em mais de 10 estados, a gente criou capítulos formais, né? Capítulos é uma estrutura do Agrovem em 6 estados, então a gente está, são 6 capítulos, desculpe, a gente está em Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, a gente está em Goiânia, a gente tem logicamente a sede que é aqui em Uberlândia, a gente tem no sul de Minas, em Varginha, no Espírito Santo e Santa Catarina. E tem membros, né, ou seja, empresários que fazem parte da rede Agrovem, espalhados por 10 estados dos principais, né, estados que têm produção agropecuária importante. Existem alguns momentos em que vocês observam o agronegócio, né, vamos assim dizer, fora do Brasil? A gente tem alguns lugares que a gente sabe que são bastante avançados do ponto de vista tecnológico no agro. Israel, por exemplo, é um. Então a gente tem alguns acordos com entidades de Israel para nos apresentar projetos inovadores lá. Embora, devo dizer que projetos de Israel, ou mesmo de outros locais, tem uma dificuldade de fazer o que a gente chama do rollout, né, de fazer a adaptação, né, porque o Brasil é muito grande, tem questões de conectividade para resolver, então muitas dessas tecnologias aqui no Brasil precisam se esforçar demais para se adaptar. Mas a gente tem olhado a Argentina, principalmente, tem muita coisa interessante lá, tem um sistema de inovação no agro bastante robusto lá na Argentina, tem coisas do México, tem coisas da Colômbia, então a gente tem monitorado. Mas devo dizer que o Brasil hoje, como centro de inovação no setor do agronegócio, não perde para ninguém, tá? É importante dizer isso, o Brasil está bastante evoluído nessa questão. E o agronegócio em Uberlândia e na região? Como que é hoje? A Uberlândia é um dos principais clusters do Brasil de agronegócio. Ainda que você tenha alguns estados, né, que tem maior produção, vamos dizer assim, Mato Grosso, por exemplo, Goiás, Paraná, mas a região aqui de Uberlândia, o Triângulo Mineiro de uma maneira geral, ela quando se junta agronegócio com a posição estratégica logística que a gente tem, se a gente pegar um raio, né, pegar um compasso, traçar um raio, sei lá, 600 quilômetros e rodar, você vai pegar Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, chegou 70% do PIB. Exato. Então, isso associado a ser um polo de agronegócio, né, se você reparar, todas as multinacionais do agronegócio, ou grandes empresas brasileiras do agronegócio, estão aqui na região. Por quê? Porque a logística facilita. Tudo que você quiser levar para o centro-oeste, do sudeste do centro-oeste, ou ao contrário, faz sentido ter aqui na região. Então, Uberlândia é um polo de agronegócio, além da questão só produtiva, além da questão produtiva, que também é importante aqui a produção, mas ela vai bastante além, tá? Ela usa a logística em favor do agronegócio aqui na região. Então, sim, a região é fantástica. Silvio, como que você enxerga as inovações que estão acontecendo aqui em Uberlândia, mas não só em Uberlândia como no Brasil no todo, para ajudar a população, principalmente do interior? E, por mais que Uberlândia é a segunda maior cidade de Minas, somos do interior, apesar de ser do Triângulo, né? A gente brinca que é a capital do Triângulo, para se desenvolver em vários ramos que a gente fala, não só aí do empreendedorismo. Como é que você enxerga isso? A inovação tem um impacto enorme, né? De maneira geral, tem tido impacto no mundo de maneira enorme, né? Ou seja, criando conveniência, né? Se a gente olhar para como a gente fazia, né? Como a gente utilizava serviços públicos, serviços financeiros, né? Compras, etc., há uma década ou 2 décadas atrás, aí fica muito evidente o impacto da inovação. Quando você começa a caminhar para o interior, eu acho que esse impacto pode ser ainda maior, na verdade, exatamente por estarem mais longe, às vezes, de grandes centros econômicos, esse impacto pode ser ainda maior. E no caso assim, de cidades de interior, aí pega Uberlândia, onde e aí eu vou voltar no tema do agronegócio, porque ele é importante, quando você vai para cidades do interior, a economia é muito baseada no agronegócio. Então, a inovação nesse setor, que ainda talvez esteja 1 ou 2 passos ainda atrás de alguns dos setores econômicos mais urbanos, né, sei lá, como financeiro, vai transformar a vida de muita gente, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, que a gente tem no Agrovem, uma empresa que a gente investiu, tá? É uma empresa que faz, né, ela tem uma plataforma que agricultores familiares, né, do interior do Brasil,
aqui da região, mas não só, né, do Brasil, né, usam essa plataforma para se conectar com grandes empresas que, através dessa plataforma, né, educam, passam melhores práticas de como produzir de maneira mais sustentável, com mais qualidade, muitas vezes até garantem preço mínimo para esses né, agricultores familiares, né, nos produtos que eles produzem, que eles vendem. Então, olha o tamanho do benefício para quem mora no interior, tá, através de uma plataforma tecnológica integrado com uma grande corporação, né, tendo preço mínimo, né, tendo educação, tendo formação, melhorando a produtividade. Então, Porque muitas das famílias, dependendo do contexto, realmente elas não sabem nem por onde começar. O que eu vou cobrar, ou como que eu vou precificar ali o meu insumo, o meu produto, né? você pegou, cara, exatamente. O agricultor familiar do interior, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande de ter acesso, por exemplo, às melhores práticas de plantio, muitas vezes. Eles não necessariamente conseguem contratar um consultor agronômico. Exato. E através dessa plataforma que eu acabei de mencionar, por exemplo, eles têm aulas, treinamentos, acesso a técnicos agrícolas, acesso às empresas grandes para comercializar seus produtos. Então, assim, para mim, um exemplo muito clássico de como o interior pode se beneficiar aí com inovação e tecnologia. Do interior ou não interior, como que está a aceitação desse segmento, né, em relação à AgroVem? Porque a gente está falando de um benefício assim amplo. Como é que eles recebem, do começo de lá de quando você iniciou para cá, que um vai comentando com o outro e também vocês vão mostrando realmente os benefícios e as suas diversas camadas, né? Mas talvez vocês passaram por alguma dificuldade de chegar até esse público, ou não? Tem uma certa dificuldade, eu até brinco muito, quem não é do setor do agro, e eu vim de fora do agro, então eu consigo fazer essa comparação. Muita gente acha que o produtor ou o pessoal do agronegócio, de alguma maneira, ele é conservador. Não adianta levar tecnologia porque o pessoal é mais conservador. Quem faz do jeito dele? É uma inverdade, tá? Não é verdade, é uma falta de conhecimento, na verdade. Porque se existe alguém que atua num setor e que toma muito risco, é alguém do agronegócio, né? Porque você está produzindo uma coisa que está sobre variáveis incontroláveis, o tempo, a Bolsa de Chicago, o preço da soja cai, ou seja, é muito arriscado realmente. Então, o pessoal do agro não é conservador, ele toma riscos todos os dias, na verdade. Certo. Mas uma coisa que eu aprendi nesses últimos 4 anos de AgroVem é que o pessoal do agro, ele toma risco sim, mas ele precisa conhecer, tá? Então, o AgroVem teve uma jornada muito grande no início, educativa. Ele precisa chegar, então, até ponto. O produtor, mesmo o pequeno produtor, agricultor familiar, o médio produtor, etc., essas pessoas vão aderir à tecnologia tão rápido quanto eles se familiarizem com elas. Então, o primeiro nosso grande, né, objetivo no AgroVem é educar, né, elevar. O que inteligência artificial está fazendo no agronegócio? O que blockchain está fazendo no agronegócio? O que robótica está fazendo no agronegócio? E ali no AgroVem, no ambiente do AgroVem, os produtores, as pessoas do setor entram em contato com o que está acontecendo, e aí, na medida que eles vão conhecendo, vão perdendo medo, na verdade. E aí vão aprendendo também. Porque, por exemplo, como que vai usar alguns termos que às vezes é difícil para muitos, de nós, inclusive, vocês têm que ter todo um jeito também de explicar, para ele poder até falar, não, eu quero estar com vocês aí. Totalmente. Ele precisa ter acesso, né, à informação, à educação, a possibilidade de testar. Então, tem muitos produtores que são membros do AgroVem, inclusive, que testam a solução antes de investir. Fazer um teste aqui. Eu sou um pecuarista, tem aqui uma solução que faz rastreamento, né, do gado que posso usar lá na minha propriedade um tempo. Aí ele usa, entende, aprende. E aí não é mais conservador, na verdade. Aí ele já conhece, ele está muito mais aberto a adotar a tecnologia, não necessariamente investir, né? Quando eu falo investir, logicamente, são produtores né, com uma possibilidade maior. Mas o pequeno produtor, aquele que não está ali para investir, por exemplo, mas ele quer adotar essas tecnologias. Sim, ele também quer, minimamente, né? Na medida que ele conhece a tecnologia, ele está muito mais afeito a efetivamente adotar a tecnologia. Então tem um processo educacional muito grande para que, né, as pessoas do setor adotem as tecnologias. E com os grandes do setor, como que é? Porque com o pequeno, vamos falar pequeno, mas assim, eu acho que vocês fazem toda uma análise,
Mas e com o grande? Talvez ela já tenha lá, olha, eu já tenho isso aqui, já faço isso, sou uma grande empresa, mas aí vocês... É verdade. O grande, o que acontece? Normalmente eles têm suas estruturas próprias de inovação. Tá? Próprias. E aí, como é que eles se plugam, vamos dizer assim, no AgroVem? Como é que eles se conectam com o AgroVem? Na verdade, eles enxergam o AgroVem primeiro como uma grande fonte de novas ideias. Como a gente mapeia tudo que está acontecendo em inovação, eu quero estar lá no AgroVem porque eu vou entender, além da minha estrutura, eu tenho mais um canal para observar o que está acontecendo. Tá? Essa é a primeira questão. Não vai estar só na bolha dele. Exatamente, esse é o ponto. Ótimo. E ali, como a gente tem muitas empresas, né, existe uma conexão entre as empresas. Então, no AgroVem, essas grandes empresas conseguem se conectar com outras, entender o que cada um está fazendo, quais são as novidades, né, o que cada um está fazendo. Outra coisa importante é que através do AgroVem, ele consegue entender, porque, por exemplo, você tem uma grande empresa ali, mas você tem também no AgroVem um dono de revenda, que muitas vezes é revendedor dessa grande empresa. Então, ali essas grandes empresas conseguem entender os outros elos da cadeia, o que eles pensam sobre a própria empresa dele, do ponto de vista de inovação. Tá? Então, isso é bastante rico, esse relacionamento entre grandes empresas, médios empresários e até produtores pequenos e médios, né, que se encontram todos no AgroVem. De novo, né, hoje a gente tem uma operação nacional, né, espalhada em vários estados e todas coordenadas a partir de Uberlândia. Né? E isso puxa muito para mim uma coisa muito bacana, né? Porque Uberlândia tem uma parte hard, né, de tecnologia, de competências dela, que ela tem boas universidades, que ela tem uma mão de obra qualificada, que ela tem uma posição logística super interessante, mas tem a parte soft, né, de coisas que não são tão, né, concretas assim, que a Uberlândia tem uma característica voltada para fora. Ela não é um interior que não, eu quero aqui proteger meu espaço, pronto, um certo receio de quem vem de fora. Não, né? Ela está aberta. Eu sou exemplo, eu cheguei aqui super bem acolhido, né? Então, Uberlândia olha para fora, Uberlândia olha para o mundo. Tá? E isso me facilitou demais, né? A partir de Uberlândia crescer, né, para todo lugar. Essa característica de olhar para fora de Uberlândia é talvez um dos grandes pontos de sucesso que trouxe aí a cidade a ser tão próspera aí nos últimos anos. E para a gente finalizar, quero te desejar aí muito sucesso, quero te agradecer e uma mensagem de aniversário para Uberlândia, 136 anos. Caramba, né? Como você mesmo comentou, né? Uma menina de 136 anos, mas realmente é uma adolescente, né? Você nota a energia na cidade hoje, a vibração, né? A vibe, né? Como os jovens gostam de falar. Inquieta, né? É uma cidade inquieta, é uma cidade que tem 136 anos, mas vai estar começando tudo agora, né? Tudo por acontecer. Então, assim, eu estou muito satisfeito de estar aqui na cidade, tenho muitos amigos e é uma cidade, né, que está fadada a ser muito próspera e cada vez mais próspera. Eu te agradecer, então. Obrigado por ter participado. Para falar de desenvolvimento, Uberlândia, a gente está com um convidado especial. Ele é gestor de vendas de uma grande construtora que nós vamos falar muito hoje aqui. Especialista nesse assunto, inclusive, publicitário de formação, com mais de 30 anos, é o Luciano Moraes. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós vamos falar de World Trade Center, Uberlândia, vamos falar da Inconil. Me fala um pouquinho quem é o Luciano Moraes. Obrigado de novo. Ismar, primeiramente, um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Curto muito o seu perfil. Obrigado. Super profissional, né? E um prazer estar aqui também. Agora com o Viva Uberlândia, né? Próximo aniversário dessa cidade tão querida. Tá chegando. Que nos acolheu muito bem, né? Então, prazer falar com você, com o seu público. Obrigado. Quem é o Luciano? Luciano de Uberlândia, não? Me conta, como é que... Luciano é de Tuiutaba, tem 32 anos aqui em Uberlândia, né? Mas minha certidão de nascimento daqui é de 2018, que eu recebi com muita honra e muito orgulho o título de cidadão honorário. Então eu fiquei muito feliz, eu já me considerava um cidadão uberlandense, depois dessa certidão de nascimento, então mais ainda. Maravilha. A Inconil, ela tem vários projetos, né, para a nossa cidade, enfim. E o World Trade Center, ele está já aí sendo muito falado, já está todo mundo comentando mesmo, como que é feito e como que é escolhido, como assim ter um World Trade Center em Uberlândia. Conta para a gente um pouquinho do projeto e se existe um processo de escolha,
Enfim, pode falar também aí sobre a Inconil, que a gente ótimo. quer saber. Porque tá todo mundo comentando mesmo, né? É isso aí, Ismar, Zona tá Sul, mesmo. né? Que inclusive cresce cada vez mais. Perfeito, é isso mesmo, né? A Inconil, ela tem no DNA dela a inovação. Tá? Então, assim, a gente está à frente de um projeto aí, junto com a Ali Empreendedores, que é o do Vila Gávea, né? Que é uma centralidade planejada. Isso aí é um centro que é uma referência para as pessoas que vêm de fora, né? E que é independente do centro antigo de Uberlândia. Então, a gente está ali localizado na região do Uberlândia Shopping. Hoje, com a adesão do Uberlândia Shopping, da Uniub, são mais de 200 mil metros quadrados ali que compõem o Vila Gávea Uberlândia. Sim. Inicialmente o projeto tinha 16 torres, né, entre comerciais e residenciais. Nós convidamos a Build e a Perplan, que são duas construtoras incorporadoras de Ribeirão, aceitaram bem demais o projeto. Então eles foram convidados para acelerar a verticalização dos residenciais. E aí, Inconil foi atrás dessa grande marca mundial corporativo, né, do setor imobiliário, né, que é o World Trade Center, né? É a marca mais relevante hoje, né, em imobiliário corporativo no mundo. Né? É uma marca que está presente em 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. E quando a gente vai buscar uma licença como essa, né, porque é uma licença, não é uma franquia, como alguns pensam, né? Quando a gente vai buscar isso, obviamente que Uberlândia passa por um crivo, né? E Uberlândia é uma cidade, essa cidade fantástica que a gente conhece, que vive bem aqui, né? Então, assim, é uma economia muito diversificada, né? Uma economia que já foi muito caracterizada pelo setor atacadista, né? Que impulsionou e levou o nome de Uberlândia para fora. A gente está aqui dentro de da TV Integração, né? Tive o prazer de passar algum tempo aqui também, né, como colaborador, né, foi um orgulho também trabalhar aqui, e vizinhos de uma UFO, né, então provém talentos, né, para essa cidade, né, então assim, é uma cidade que riquíssima, é uma cidade que hoje tem uma economia, como eu falei, setor de tecnologia, né, recebeu um aporte bilionário nos últimos 3 anos aqui, porque os talentos, né, as startups aqui de Uberlândia, né, o agronegócio, que já é muito forte, né, com grandes empresas, né, multinacionais, a Cargill, a ADM, Bayer, Monsanto. Então a gente fala assim de verdadeiras potências do agronegócio com muita tecnologia embarcada, né? Exatamente. Então assim, quando a gente observa Uberlândia, né, uma marca como o World Trade Center, ela assim, nós passamos de primeira, né, passamos com nota máxima nesse crivo. Maravilha. E com certeza, esse é um incrível presente para a nossa cidade, para a região, para o estado e por aí vai, né? E por aí vai. A Inconil, ela representa, até a gente estava conversando ontem, sobre a questão de aproximar e incluir pessoas, né? E aí quando a gente fala de construção, pessoas estão totalmente envolvidas nisso. E aquela região sul, com esse empreendimento que vai ser construído, o que estas pessoas elas vão ter? O que é o World Trade Center Uberlândia vai oferecer para todo mundo? Vamos começar do começo aí. O que é que vai ter ali? A própria obra é uma geradora de emprego. Exato. Assim, essas 16 torres que estão sendo planejadas, já 5 já foram lançadas e estão em construção. Então a gente está falando de 30%, né, já concretizado, né? Então agora é levantar. O World Trade Center já está na terceiro subsolo escavado, já começando as fundações agora, então a gente está num timing de obra excelente, né? Então abrimos vendas agora em agosto, então assim, a gente está muito entusiasmado com o projeto World Trade Center, porque ele é um projeto para a região. Ele está aqui em Uberlândia, a sede, né? Mas o World Trade Center, eu costumo dizer, depois a gente vai, numa oportunidade, visitar a nossa maquete lá na loja do Uberlândia Shopping. Vamos falar. Existe um hardware que é o prédio, Ismar. Então, o edifício, né, 36 pavimentos, ele tem um rooftop, vai ser dedicado a um restaurante. Maravilha. Eu já conversou comigo. Tem um heliponto aberto, né, porque é o heliponto onde vai ter pousos e decolagens, né, então assim, vai facilitar demais. Existe uma demanda muito grande hoje pelo serviço de táxi aéreo, né? E que não tem na Zona Sul, tem? Não tem em Uberlândia, né? Não tem em Uberlândia. Então, o primeiro heliponto homologado pela ANAC, né, vai estar dentro do World Trade Center, né? Então, assim, a gente vai oferecer esse serviço aí, que já existe uma demanda latente.
Então, é um edifício totalmente diferente do que existe hoje em termos de corporativo aqui em Uberlândia, né? Então, assim, isso é para médias e grandes empresas, né, estarem instaladas ali, né? Hoje a gente diz que é o primeiro e único empreendimento imobiliário AAA, no interior do Brasil. O AAA é um termo americano, né? Cunharam esse termo nos Estados Unidos, que ele quer dizer excelência no padrão construtivo, muita tecnologia embarcada e totalmente sustentável, né? Desde a obra nós contratamos uma certificação mundial, que é o selo LEED, né, de sustentabilidade. Então nós somos auditados aí todo mês, seguindo um processo rigoroso. Imagino. Para que ao final dessa obra a gente tenha esse selo. E isso é uma premissa ESG das grandes corporações de estarem, né, terem suas sedes nesses edifícios sustentáveis, né? Então a gente vai oferecer, né, em primeira mão agora, né, esse complexo, né? Porque ali o complexo World Trade Center são 6 torres, né, a corporativa, que é essa que a gente trata agora. Certo. Estamos para o ano que vem, talvez 26, lançar 2 torres comerciais com salas menores a partir de 40 metros, que são subsidiárias de força de trabalho para as grandes empresas, né? Vamos ter um hotel, a gente deve anunciar em breve. Legal. E 2 torres residenciais também do complexo World Trade Center. Luciano, e agora a pergunta é, o que fazer em Uberlândia em 2028? A gente sabe que já está quase 2025, mas em 2028 ali, o que você me fala? O que fazer? Eu comento isso, né, Ismar, porque a gente lançamos a pedra fundamental do World Trade Center em 2022, né, que é assim, quando concretizou a assinatura de fato da licença para que pudéssemos levar o projeto adiante, a obra adiante. Finalzinho ali da pandemia. Isso, né? Isso, exatamente. Então, assim, foi quando, de fato, pudemos começar a usar o nome do World Trade Center de Uberlândia, tá? Dessa licença mundial. Então, dali até agora, a gente tem o quê? Então, lançamos a pedra em 2022, projetos aprovados no final de 2023, né? 2024 a gente começou a planejar a abertura de vendas. Então, assim, é um processo do que você percebe que vão aí 6 anos, desde da primeira ideia, né, até as chaves, né? Então, assim, de agora, 24 a 2028, o impacto da inteligência artificial em todos os setores, né, da economia vai ser muito grande. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando eu estiver entregando a sua sala, como é que vai estar o mundo em 2028, né? Como vai estar lá? Então, é uma realidade que a gente consegue já tatear, tá? Porque é uma coisa que é previsível de certa forma, né? Porque a gente consegue emergir inteligência artificial e no próprio, né, conceito de como vai estar o cenário AAA em 2028. E novidades que vem aí que porventura você pode comentar, além de tudo isso que a gente comentou. Tem algum projeto, sem dar muito detalhe, porque eu sei como vocês são, como a Inconil é uma jovem garota nova, eu tenho certeza que vocês já têm tudo programadinho. Mas é algo que você possa contar para nós aqui, sem muito spoiler também hoje. Vou te voltar um pouco das entregas, né? Porque a Inconil, ela, nesses 7 anos, tem mais de 4 milhões de metros quadrados entregues, que são de grandes obras de infraestrutura de bairros. Então, a Inconil, ela cresceu, nasceu, né, com esses projetos, essas portas abertas aí. O Pedro Paulo encontrou, né, esse ambiente fértil aqui, que é a terra fértil, que quer dizer Uberlândia, é terra fértil, né? Então, a infraestrutura do bairro Verde Vida no Novo Mundo, toda a infra da Inconil, asfalto, iluminação pública, água, esgoto, né? O Verde Moarama, logo aqui, Quinta Moarama, enfim. E o nosso próprio Ecoparque 1. Então, isso já foi uma entrega muito relevante, né? Famílias compraram esses lotes, né? O Ecoparque é um projeto 100% Inconil. Então, a gente entregou em março agora, né, 270 lojas, a gente está muito satisfeito já com essa primeira entrega. Projeto de BTS, né, que é essas parcerias com o próprio Deville, ali ao lado do MC, Bahamas, desculpa eu falar os nomes aqui, mas são projetos nossos que a gente já entregou, né, que são de BTS, né, que o Bahamas ali na Landscape, Supermax na Cidade Jardim, então, e outros andamentos, porque todo dia surge uma necessidade. A Inconil, ela hoje tem essa marca registrada de grandes entregas de BTS, né, para essas empresas.
os próprios loteamentos, né? Então, assim, é um pouquinho do que a gente já entregou. Então, já tem muita gente feliz conosco, né? E o que está por vir aí, né? Porque a gente tem o portfólio da Inconil hoje é o mais completo aqui de Uberlândia no setor imobiliário. Então, tem o ticket aí desde 180 mil, que é de um lote, né? Até um rooftop de 14 milhões, né? Então, a gente tem realmente esse portfólio, a gente desenvolve bem por esses projetos todos aí, né? Então, assim, tem muita coisa boa para vir aí, né? Condomínio fechado, né? Grandes marcas mundiais também relevantes para o complexo do WTC, né? A gente deve trazer agora, né, uma marca assim, de altíssimo luxo aqui para Uberlândia. Em breve a gente vai anunciar parceria com essa empresa de Goiânia, né? A Seren. Então é isso. A gente, assim, o nosso radar aí, próximos 5 anos, a gente tem um VGV aí de quase 5 bi para a gente lançar aí com essas parcerias, né? Luciano, me fala um pouco mais sobre o que é esse ecossistema global lá do World Trade Center. Então, Smart, é um verdadeiro presente para o estado de Uberlândia, né? Que é o WTC Business Club. O WTC Business Club é um instrumento que vai conectar os empresários de Uberlândia e região com essas mais de 330 cidades no mundo onde existe WTC. São mais de 95 países, então, assim, é a grande oportunidade dos empresários internacionalizarem os seus negócios, né? Então, é fazer essa conexão com outros países, né? Esses segmentos nossos de agro, de tecnologia, mercado financeiro. Então, é trazer o mundo para Uberlândia e levar Uberlândia para o mundo, porque nesse momento que a gente está conversando aqui, Uberlândia está despontando em várias cidades. Uberlândia hoje é uma cidade muito procurada, né, por empresários do mundo todo que querem fazer negócio conosco. Então, o Business Club ele vem para trazer esses empresários para uma mesma mesa, né, para falar, são eventos que a gente vai promover, networking de alto nível, né, então é para a internacionalização dos negócios, geração de oportunidades. Então, assim, o Business Club a gente deve concluir o estatuto dele agora até outubro. Então, a gente vai fazer um primeiro evento com os nossos clientes que já estão conosco, tá? E por volta de março aí, de 25, aí a gente já vai abrir o Business Club para o mercado, né? Então, a princípio, com os nossos inquilinos, vamos dizer assim, né? Então, e não necessariamente o meu inquilino precisa estar, né, no clube, no Business Club, e também não necessariamente precisa estar dentro da WTC para fazer parte do Business Club, porque o que a gente quer trazer são as grandes empresas que estão aqui em Uberlândia hoje, né, que têm interesse em negócios fora do país. Maravilha. É mesmo como uma mesa redonda, talvez, ali, para trocar experiência, né? Tipo, Internacional. Trocar experiências e fazer negócios. Fazer negócio principalmente. Exato, gerar essas oportunidades aqui. Esse é o presente ideal ali que a gente está falando. Esse é o que o Uberlândia já merece ter há bastante tempo, e agora a gente conclui com o WTC Business Club, que é uma atribuição que nós temos que desenvolver, né? Então, de criar esse clube, manter esse clube e fortalecer esse clube de negócios aqui. Maravilha. A Zona Sul, mas eu acho que o nosso pôr do sol aqui da nossa cidade é um pôr do sol que é um dos mais bonitos, concorda? Eu concordo plenamente. Com aqueles edifícios lá que vocês vão entregar, hein? Aquela vista ali, a Zona Sul, entre todos os outros, especificamente da Zona Sul. Eu estou ansiosíssimo, eu também estou ansioso em ver tudo pronto. Quero parabenizar vocês. E por falar em parabenizar, queria que você deixasse uma mensagem de aniversário para Uberlândia, com seus 136 anos. Tá. Poxa, aí eu me emociono mesmo, porque eu decidi vir para Uberlândia, assim, muito menino. Minha mãe vinha com ela aqui, eu tinha 4 anos de idade, e me encantei pela cidade, vinha jogar tênis aqui em campeonatos, enfim, né? Uberlândia é uma cidade acolhedora, né? Tanto que ela cresce, expande, né? Eu atendo muito casais jovens que vêm para Uberlândia porque foram transferidos. Então, é uma cidade que abriu, né, para as pessoas de fora. Você vê, aí quando é uma empresa de Uberlândia, né, e parceira de empresas, né, de Ribeirão, por exemplo. Então, Uberlândia é essa cidade aberta, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer demais a essa cidade aqui que me acolheu tão bem há 32 anos. E a mensagem é, pessoal, você que está na região, está vindo para cá, Uberlândia tem muitas oportunidades para vocês, né? Então, eu quero falar, vem para Uberlândia, porque aqui é lugar de gente feliz, próspera, né? Uma cidade promissora,
Então, é uma cidade que tem muito a entregar e precisa de pessoas aí dispostas, né, a trabalhar, mas aqui oferece oportunidades para todos. Então, a mensagem é essa. E eu também assino embaixo porque realmente é verdade. Nossa gratidão pela terra, né? Sem dúvida. Quero te agradecer, parabenizar. A gente vai continuar acompanhando o que fazer em Uberlândia, o que vocês vão entregar para nós, né? Para a gente poder fazer muito ali naquela região e todas as outras que vocês vão estar conosco. Obrigado por ter participado. Parabéns pela caminhada em Uberlândia, antes de Uberlândia e seguindo cada vez mais. Obrigado. A gente vai acompanhar tudo. Te agradeço, Marco. Esse é o videocast Viva Uberlândia, um oferecimento do World Trade Center Uberlândia, Deville Supermercados e RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Muito obrigado.